Graça e paz a todos nós em Cristo Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero falar da maior verdade no mundo. A única verdade, o único homem de toda a criação da humanidade, ele é o novo Adão, foi Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu estou aqui para falar desse caminho, dessa verdade e a vida. Eu estou falando para você que Adão e Eva foi tentado no Jardim do Éden e foi expulso de lá, porque lá no Jardim do Éden existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram de todas as árvores por um período de tempo, depois não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu, se você ler de Gênesis, você vai entender, e eles foram expulsos do jardim. E Deus criou o primeiro Adão falhou, e Deus criou o segundo Adão para salvar os descendentes de Adão e Eva. E todos aqueles que ele criou, ele pode salvar e condenar, tanto os homens como os anjos, como ele fez com o dilúvio, como ele fez com Caim, e como ele fez com Abel. O sangue de Abel clamou por salvação. O primeiro sangue na Bíblia a clamar por salvação é o sangue de Abel. E o primeiro que não teve medo de Deus, deu o melhor para Deus, foi Abel. Então Abel ali foi o primogênito da salvação, no meu ponto de vista, entendeu? Se teve mais salvação, a Bíblia não relata. Se relata alguma coisa, você comenta nos comentários, entendeu? Então entenda bem. Adão e Eva foi tentado. Jesus também foi tentado. Eu vou falar da tentação de Jesus. E quero que você medita. Isso aqui para mim não é palavras minhas, é palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo, que escreveu a Bíblia no coração do homem, o homem passou por papel. Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo. Quero falar muito aqui de apóstolo Paulo. Hoje são 30 anos de cristianismo que eu tenho. A minha religião é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Eu congrego na Igreja Sal da Terra, entendeu? Meu pastor é o pastor Francisco, congrego lá. E eu tenho muito a passar para vocês conhecimento de 30 anos de cristianismo. Então, eu vim de uma família que tem pessoas de várias religiões, respeito todas elas, mas um dia eu optei por estudar a Bíblia, aprender a Bíblia. E eu tinha dentro de minhas tentações, o bem e o mal dentro de mim, aquela coisa ruim, tenho pecados, coisas graves que eu fiz, que é segredo eu com Deus, entendeu? E Deus me salvou, me libertou. São 30 anos de cristianismo que eu batizei, para a honra e glória de Jesus Cristo. Não batizei para ter uma religião, batizei para chegar mais perto do meu Pai, meu Criador, porque eu sou filho de Adão e Eva. Mas espiritualmente falando, eu sou filho de Jesus Cristo, sou filho de Deus, sou filho do Espírito Santo. E quando eu morrer, eu creio, eu tenho fé que você é semelhante aos anjos. Lá no céu não se casa casamento. Se você ler de Mateus, Marcos, Lucas, como eu já li, tem 30 anos que eu estudo, você vai entender o que eu estou falando. Então eu vou ler para você a tentação de Jesus. Está em Mateus capítulo 4. E aqui eu vou ler as palavras de Mateus, que escreveu, e depois vou ler as palavras do meu mestre, meu Salvador, meu novo Adão, Jesus Cristo, meu Criador. A tentação de Jesus está lá em Mateus 4. Eu vou ler até do versículo 1 até o 17. Capítulo 1, e depois pode ler em Lucas, capítulo 1, do 12 ao 13. Marcos, desculpa. Capítulo 1, do 13, do versículo 12 ao 13. E Lucas, do 4, do 1 ao 13. E também eu vou falar sobre os 3 livros, que falam a mesma coisa, mas visões diferentes. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado para onde, meu irmão? Deserto. O deserto é lugar de sofrimento. O deserto você não precisa de dinheiro. O deserto, você não precisa de nada. O que você precisa de deserto? Deus. Então você nunca leu o que aconteceu com José do Egito. Ele entrou no Egito como escravo, mas saiu dentro de uma caixa de ossos secos e voltou para Jerusalém, da onde ele foi vendido como escravo. Jerusalém, os filhos de Jacó venderam ele como escravo. Mas ele entrou lá como honra, como libertador. Ele entrou como escravo do Egito, mas saiu como libertador, como o dono da sua própria história. Um homem que separou o pecado da vida normal. Viveu uma vida de santidade, obediência a Deus e foi governador. Deus governou o Egito através dele. E através dele, o testemunho dele, Deus tirou o povo de lá. E todos morreram, mas entrou na terra prometida. Entrou na terra prometida. Só aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então só entrou Josué e Caleb. Josué e Caleb entrou na terra prometida. E José dentro de uma caixa de ossos secos. Todos os descendentes do Egito morreram. O que é a tentação? A tentação é isso aí. Todos morreram. Instituto da glória de Deus. Então todos os filhos de Adão e Eva morreram. E no deserto foi diferente. Todos morreram. Só entrou Josué e Caleb e José dentro da caixa de ossos secos. E o que aconteceu? Caleb queria passar a perna em Josué. Malandro, pecado, ciência do bem e do mal, ganância. O mesmo pecado de Adão e Eva. Querer fazer aquilo que Deus não quer que faça, um contra o outro. Maldade.
mulheres matando mulheres, crianças, e essas atrocidades acontecem no mundo todo. Começou a cair em Adão e Eva, e começou com o pai da mentira, Satanás e seus demônios. Então eu vou ler aqui para vocês, medita nessa palavra. São palavras que 10 minutos. Se você não tiver 10 minutos para escutar a palavra de Deus, não é minha, é a palavra de Deus falando de uma história bíblica. Então, gostou? Dá um like, comenta, critica, faz o que você quiser. Você é livre, você tem o poder de escolher, de fazer coisas boas, coisas ruins. Mas escolhe alimentar do amor de Deus. Escolhe alimentar da verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou ler. A tentação de Jesus. Está lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Em Lucas 4, versículo do 1 ao 13. E aqui, que eu estou lendo Mateus, na Bíblia Thompson, no capítulo 4, do 1 ao 17. Então Jesus foi levado, o Espírito do deserto, o Espírito, que tem letra maiúscula, é o Espírito Santo, é o próprio Deus levando seu próprio Filho para o deserto. Para ser tentado por quem? Por você, por mim, por dinheiro, por ganância, por petróleo? Não. Ser tentado, mano, é estar fora do paraíso, no mundo podre, caído, e ser tentado pelo conhecimento do bem e do mal. Quem é o conhecimento do bem e do mal aqui? É o Criador, Deus. Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para quem foi tentado que Deus alimentasse o conhecimento do bem e do mal? Satanás e seus demônios. Os anjos caídos, a qual Deus criou, que queria tomar o trono de Deus e não conseguia. Ele quer tomar o trono de Jesus Cristo. Por que chama ele de anticristo? Porque ele quer tomar o lugar de Jesus Cristo na sua vida, na minha vida. É o que ele queria fazer com Adão e Eva, tomar o lugar de Adão, tomar o lugar de Deus na mente, no olho, na boca, no nariz, no cheirar, no perfume de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus na vida de Adão e Eva. E para ele tomar, ele queria que o Adão e Eva comesse do conhecimento do bem e do mal e se tornasse igualzinho a ele, igualzinho de nós. Deus falou, o homem se tornou igualzinho de nós, então se tornou igualzinho os anjos, se tornou igualzinho Deus, se tornou igualzinho o Espírito de Deus que o criou, se tornou igual a Jesus, conhecendo o bem e o mal. Porque foi Deus que criou o bem e o mal. Então ele conheceu o bem e o mal. Deus conhecia o bem e o mal, porque foi Deus que criou o bem e o mal. Então Deus sabia que aquilo era um pecado, se ele comesse, ele ia morrer. Todos nós estamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Se aquilo não é pecado aí, está me criticando, atira a primeira pedra. Eu nunca vou morrer apedrejado. Posso morrer por ignorante, que nem Paulo que apedrou Estevão. Posso morrer por um cara que nem Abel, por Caim que matou seu irmão Abel. Então vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, vírgula, espaço de tempo, para ser tentado pelo diabo. Ponto. Depois de jejuar por 40 dias. Imagina se 40 dias no deserto, mas não tem comida, não tem água, não tem nada. É um alimento espiritual, Jesus buscou um alimento 100% espiritual. Uns falam que tomou água, outros não sei. Pergunta para Jesus, ele deve te falar. Mas aqui fala que é um jejum, que ele abstém de tudo, ele não comeu nada. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, ele ficou um período ali, 40 dias e 40 noites. Então foi 40 dias mesmo, porque o dia é 12 horas. E uma noite é 12. A noite começa da meia-noite, o dia começa da meia-noite a meio-dia. Ou do meio-dia à meia-noite. São 24 horas. Mas a noite começa das 6 da manhã às 6 da noite. E das 6 da noite, 6 da manhã. Aqui na Bélgica, não. Aqui na Bélgica, 10 horas da noite é claro. Tem lugares que o sol é muito pouco, tem lugares que o sol é mais longo. Mas no calendário, Jesus ficou ali 40 dias. Ali é bem claro. 40 dias e 40 noites teve fome. E o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o filho de Deus, ele era filho de Deus, ele criou Adão, ele se tornou homem, ele é o segundo filho de Deus na carne. Você lê o livro de João, o verbo é Deus, o verbo está com Deus, o verbo se fez carne, então o verbo ele é 3. É como se olhar para mim, você vai ver o Aguimar Batista, mas eu sou 3 pessoas em uma só. Como assim, Aguimar? Como é que você é Aguimar Batista? Você é 3 em uma só. Eu olho para mim aqui, estou vendo eu no espelho, você está me vendo. Quem eu sou? Sou Aguimar, filho da dona Margarida e do senhor Joaquim. Então eu sou 3 em 1. Deus, Adão e Eva e eu, Caim e Abel. Deus, meu pai e minha mãe, que minha mãe engravidou do meu pai, e eu. Então nós somos 3 em 1. Sol, lua, terra. Eu como dos 3. Eu preciso da lua, preciso do sol, preciso da terra para me alimentar, porque eu sou um terráqueo. E para me alimentar de Deus, eu preciso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é o Criador do universo, o Espírito Santo é meu Consolador, Jesus Cristo é meu irmão mais velho na carne, é o primeiro primogênito de Deus, é o novo Adão. Por isso fala Novo Testamento, um novo ensinamento, um novo Adão.
Você nunca leu o livro de Hebreu, meu irmão? Lê o livro de Hebreu, lê o livro de João, capítulo 1. Tem 30 anos que eu leio. E a primeira coisa que eu leio, eu falo, Senhor, revela a tua palavra. Não quero aprender com o professor da escola dominical. Ele pode ser falha, ele pode ser pecador, mas eu quero aprender com o dono da palavra. Por isso que eu escrevi aqui, ó. Para você aqui, ó, eu escrevi aqui, ó. Na minha Bíblia Thompson, ela tem 30 anos que eu tenho ela. Aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Vou te mostrar aqui, eu vou ler para você, ó. Aguimar, eu creio que Deus fala. Aguimar Batista, eu creio que Deus fala. Mas eu creio que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Adão pecou, e é verdade, pecou. Então a Bíblia é a verdade de Deus para a humanidade. Porque Deus criou o humano e tinha que falar a verdade para o ser humano. Porque Deus não é hipócrita. O Espírito Santo não é hipócrita. Jesus Cristo não é hipócrita. Então os três são santos, tem que falar da santidade deles. E a santidade deles, o sofredor modelo é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o filho de Deus, eu sou filho de Deus, filho de Adão e Eva. Falo para todos da internet, para todos que não creem, para todos os religiosos do mundo, para todos os pastores, todos os religiosos, todo ser humano, filho de Adão e Eva. Eu sou filho de Adão e Eva, mas sou filho de Deus também, Cristo Jesus. Há 30 anos que eu sou filho de Deus. Que eu batizei de novo, abandonei a religião, falei, vou andar com Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que também, claro, hoje faz 30 anos que eu sou batizado na Assembleia de Deus, Rondon Pacheco. Hoje eu tenho religião? Não, meu sou congregal, tenho meu pastor presidente, tenho meu pastor local, meu pastor presidente, Ministério Independente, Sal da Terra, Igreja Sal da Terra, pastor Francisco. Então tá aqui, o tentador chegou-se e disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Respondeu Jesus, quando o diabo te oferecer alguma coisa terrena, que não for da vontade de Deus, você fala. Jesus respondeu, está escrito, armas espirituais, a palavra é o maior poder que tem, foi através da palavra que Deus criou o mundo, o universo e tudo que nele há. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, vírgula, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Dos políticos? Da boca de Satanás? Da minha boca? Da sua boca? Não. Da boca de Deus, Jesus Cristo. Ele é a boca de Deus na terra. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo foi criado pelo poder da boca de Deus. José foi governador porque Deus fez de José um governador. José honrou Deus, foi obediente. Davi pecou, cometeu coisas gravíssimas, mas Deus honrou Davi, perdoou Davi e fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele é o alfa, o ômega de toda a história de Adão e Eva, de Satanás e seus demônios. Você nunca leu o Apocalipse. Então o diabo levou a cidade santa. Cidade santa aqui, você sabe, né? Jerusalém. Então o diabo levou na cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Uma torre, algum lugar alto. Pináculo do templo. E ele disse, se tu és o filho de Deus, lance daqui abaixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e ele te tomará nas duas mãos, plural, para que não tropece em alguma pedra. Olha a resposta do meu mestre, olha a resposta do meu criador, olha a resposta que Satanás tinha que dar para Adão. Adão, eu não vou comer porque eu tenho comida de sobra. Adão tinha que falar para Satanás, para o diabo, seus demônios, Satanás, eu não vou comer. Por que eu não vou comer? Porque está escrito que eu posso comer de todas as árvores, mas dessa árvore eu não posso comer, se eu comer eu vou morrer. Então essa pergunta aqui é que Adão e Eva tinham que ter feito para Satanás, que Eva tinha que ter feito, que eu tinha que fazer. Mas Deus permitiu para quebrar o orgulho do nosso próprio ego, nosso próprio eu. Querer tomar o lugar de Deus, não obedecer a Deus. Aí aconteceu o que aconteceu. Está acontecendo comigo com você, né? Está com espinho na carne. Nós temos espinho na carne. O que é o espinho na carne? Nossos pecados. José tinha um espinho na carne. E a mulher, potibicha lá, queria arrancar de José essa santidade. Deita comigo, dorme comigo, meu abençoado. Eu quero ter relação com você. Ele, ó, vazou. Um bom soldado
perde a vida, mas não perde a alma para Satanás. Um bom soldado, ele morre, mas ele morre fiel a Deus, como Jesus. Jesus é o bom soldado. Lá em Isaías 9:6, ele fala: Deus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos exércitos, o Emanuel, que é Deus conosco. Jesus está com Deus, Deus está com Jesus. E você, está com Deus? Ou você está com a religião? Você está com quem? É uma pergunta. Jesus aqui responde aqui bem claro. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lance daqui abaixo, pois está escrito: aos teus anjos, ó, aos teus anjos. Então tem anjos que obedecem seres humanos? Oh, não sabia, cara, está aqui, ó. Anjos nos obedecem através de Jesus Cristo, claro. Eu não tenho poder de dizer um anjo, faz isso para mim. Mas Jesus pode falar: vai lá, ajuda o Aguimar, vai lá, mata os profetas de Baal, vai lá, vira a rocha lá, para Moisés tocou na rocha, vai lá, abre a rocha lá e dá água para o povo de Israel. Então Deus pode fazer qualquer coisa, Ele é tudo. E Jesus é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Jesus é tudo para mim. Vamos lá. E aos teus anjos, teu respeito, eles tornarão as tuas mãos, eles te tomarão as tuas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Deus tentou Adão e Eva? Não. Deus deu o poder de escolher. Você pode comer 99 frutas, mas se comer daquela lá, é a 100. Você vai ser 100% igual eu, conhecer o bem e o mal. Mas você vai morrer, eu não. Eu vou te matar, porque eu falei que se você começar a morrer. A primeira síndrome de Eva, de Adão, teve medo do pai. O filho teve medo do pai. É como Samuel, meus filhos, Pietro, meus filhos espirituais, tivessem medo de mim. É como se eu tivesse medo da polícia, medo de guerra, medo de alguma coisa. Então, a primeira vez que você falar do medo na Bíblia, vem de Adão e Eva. O medo vem de Adão e Eva. A primeira vez que você falar da morte, vem de Caim e Abel. A primeira vez que você vai falar de morte espiritual, vem de Adão e Eva. Tudo em primeiro, está lá em livro de Gênesis. Tá? Acabei de ler agora o livro de Gênesis, nós está lendo o livro de Êxodo, lá na igreja. Todo dia lê um versículo, um capítulo, entendeu? 4:7, Mateus. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo num monte muito alto e mostrou-lhe todos o reino do mundo e seus esplendor. Ele mostrou o Brasil. Se fosse nos dias de hoje, ele mostraria Estados Unidos, Rússia, China. Mostrou os 4 campos da Terra. Mostrou de norte a sul, de leste a oeste. Ele mostrou o globo terrestre. Ele mostrou tudo. Ele mostrou tudo. Ele só não mostrou o paraíso para Deus, porque Deus, Jesus Cristo, precisa o próprio paraíso nosso. Respondeu-lhe Jesus: está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Aí o diabo tentou de novo. Levou visão terrena. Ah, a visão terrena aqui, ó. Montes, eventos, tudo, dinheiro, ouro, prata, diamante. Ele mostrou uma serra pelada, onde teve várias mortes. Ele mostrou o Brasil, mostrou os índios, mostrou tudo. Porque ele é o alfa e o ômega. Ele mostrou o passado, o presente e o futuro. Ele só não mostrou o Apocalipse, porque não tinha sido escrito Apocalipse para Satanás, né? Ele só não mostrou, porque quem escreveu Apocalipse era João, né? Mas ele só não mostrou o Apocalipse. Levou novamente o diabo no monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao teu Senhor e ao... Olha, mano, não, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, 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 lindo. Vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele te servirá. Quem era o Deus que criou os anjos caídos? Quem criou os anjos caídos? Foi Deus. Quem criou Adão e Eva? Foi Deus. Então ele criou tudo. Quem criou Jesus Cristo no ventre de Maria, numa virgem? Foi Deus. Então Jesus responde à altura, ao único homem no ser vivente, cara, que andou nessa terra 33 anos. E pode falar essa frase? Só Jesus. Essa frase é de Jesus. Não é de Platão, não é de Aristóteles, não é de ninguém, é de Jesus. Vai-te, Satanás, seus demônios, pois está escrito, de Gênesis a Apocalipse,
Lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá a cabeça da serpente, o calcanhar. Da semente da mulher serão que destruirá Satanás, que condenaria o diabo e seus demônios, que condenaria a mentira, o pai da mentira, Satanás. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. E ele e os homens que mentem. Eu já fui mentiroso. Às vezes eu não minto, mas eu omito. Para não ter guerra, para não viver em confusão. Pessoas que me roubaram, não vou falar mal de pessoas que me roubaram, me passaram a perna. Patrão que eu trabalhei não me pagou. Aqui na Bel tem mais isso, caloteiro. Agora pergunto se tem alguém que eu devo para alguém. Se dever, irmão, vai encarar, bate minha fogo de pagar. Falou? Eu não devo para ninguém, não. Graças a Deus. Ele disse: se tu me dareis, se prostrar e me adorares. Olha aqui, mano. Olha o que o nosso inimigo, nossa alma faz. Levou novamente o diabo no monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E seu esplendor, poder. Ele disse: tudo isso te darei, te prostrar e me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito ao seu Senhor Lúcifer, ao seu Senhor religiosos, ao seu Senhor Adão e Eva, todos os seres viventes, leões, tigre, todo ser vivente, todo ser que respira, átomos, moléculas, tudo. Ao seu Senhor, teu Deus, adorarás. Isso tudo que é adoração. Um dia eu vou falar sobre adoração. Só ele servirás. Adão tinha que servir quem? Escutar só quem? Adão e Eva? Jesus diz: aquele larga pai e mãe por amor a mim, não digo de mim. Vou falar sobre isso também. Então o diabo deixou chegar os anjos e o serviram. Eu ia falar Jesus no Mar da Galileia, mas deixa para outra hora. 21 minutos. Se você não puder escutar, meu irmão. Agora, se você quiser debater comigo, eu estou à sua disposição. Quiser me convidar para o podcast, quiser conversar comigo, tem 30 anos que eu leio a Bíblia, entendeu? Tem 30 anos que eu leio a Bíblia, tem 30 anos que eu estudo, 30 anos que eu oro, que eu jejuo, que eu consagro a minha vida a Deus. Tenho segredos com Deus, tenho períodos que eu passo com Deus, que é segredo, não vou me gabar aqui, porque não foi eu que passei período com Deus, foi o Espírito Santo, junto comigo, passamos um período junto com Ele. Nós três, eu, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, nós quatro. Eu com os três em um. Eu sou eu sou três em um. Eu sou Aguimar Batista, filho da dona Margarida, eu sou Joaquim. Perdi um pai com 7 anos de idade, mas foi meu pai. Quem cuidou de mim foi minha mãe, dos meus 7 anos até meus 52 anos. Minha mãe cuidou de mim 45 anos, cuida de mim até hoje. Queria que minha mãe vivesse 100 anos com saúde espiritual e física. Agora, quanto tempo minha mãe viveu, eu vou ver, eu não sei, mas eu quero que a minha mãe viva eternamente. Eu quero chegar lá e encontrar meu pai na eternidade. Se eu vou reconhecer meu pai ou não, não sei, são linhas teológicas, mas eu quero dizer para vocês isso aqui. A tentação de Jesus, em que você é tentado? Jeremias diz: de que se queixa o homem, a não ser de seus próprios pecados? Um beijo no coração, curte esse vídeo, compartilha, se você gostou, critica, fala, se eu falei alguma heresia, me perdoa, entendeu? Mas você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.